Bom dia a todos e a todas. Vamos dar continuidade às atividades do nosso 18º Colóquio Brasileiro em Economia Política dos Sistemas Mundo, cujo tema esse ano é o cenário geopolítico global, a crise de hegemonia dos Estados Unidos e os avanços da extrema-direita rumo ao caos sistêmico. Nessa tarde, para discorrer e para abordar um aspecto desse tema geral, não é? Os avanços da extrema-direita, nós vamos ter aqui conosco, já temos aqui conosco, a professora doutora Camila Feix Vidal Germano. A professora doutora Camila é doutora em Ciência Política pela URGS, e é professora nossa do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e é professora do PPGRI. A professora Camila também é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, né? O INCT e INEU. Recentemente, alguns artigos que ela publicou, as relações internacionais epistemológicas, um outro artigo, Repensando a Dependência Latino-Americana, Atlas Network e institutos parceiros no governo Bolsonaro. E um outro artigo, US Hegemony in Latin America, the Southern Command as an Instrument of Consensus and Coercion. Então, como vocês veem por esses trabalhos, a professora Camila é uma especialista nesse tema, né, da influência norte-americana na América Latina, e ela tem muitos doutorandos, inclusive o primeiro doutor formado aqui no nosso programa foi orientado pela professora Camila. Então, ela é uma pesquisadora muito importante aqui do nosso programa, e nós convidamos a professora Camila Feix Vidal para subir à mesa. Senta ali, eu vou levar para você. Senta, professora. Então, a professora Camila vai fazer a exposição dela por 1 hora, aí depois eu vou fazer o meu comentário de 45 minutos, e aí depois a gente abre para as perguntas. Antes das 8, a gente sai daqui. Obrigada. Obrigada, Pedrinho. Então tá. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse colóquio. Parabenizo a iniciativa do colóquio, né? O professor Elton, o professor Pedro, Fábio, demais integrantes. E realmente quero agradecer o convite, é um prazer mesmo estar aqui, tá? Nessa tarde com vocês, falando sobre o que eu mais gosto de tratar, né? Estados Unidos e direitas, conservadorismo, extrema-direita, enfim. Então, eu escolhi esse título, o professor Elton, né, me explicou antes mesmo de sair a programação, tudo como que seria a temática do colóquio, e eu achei que eu podia tratar nessa seara, tá? Sobre Trump, a ideia de um trumpismo, né, de um movimento, assim, e fazendo relação com o conservadorismo mais tradicional nos Estados Unidos, com movimentos conservadores mais tradicional nos Estados Unidos, que foi onde eu me debrucei durante boa parte da minha pós-graduação. Então, assim, o título ele é autoexplicativo, né? E a minha fala aqui ela vai ser um pouco provocativa, tá? Não com o intuito de apresentar uma pesquisa empírica, né? Enfim, com dados e estatísticas, mas como eu percebo esse movimento nos Estados Unidos atualmente. E eu faço isso tentando buscar informações em fontes primárias, né, a partir de aspectos que são materiais, históricos, sobretudo, e a partir de determinados grupos e indivíduos. Tá?
e tento sempre fazer a leitura a partir desses indivíduos, num esforço mesmo empático, de tentar ver, enxergar a partir da lente deles, tá? Então, eu vou dividir minha fala em 2 momentos. Um primeiro momento, eu vou tratar acerca do movimento conservador mais tradicional nos Estados Unidos, que, como eu comentei, me debrucei, né, durante grande parte da minha vida acadêmica, e uma segunda parte, né, um segundo momento, eu vou tratar, daí sim, sobre a ascensão do Trump e desse movimento que vem junto com ele, tá? Eu finalizo fazendo algumas reflexões entre o que tem de novo, o que tem de diferente, mas também o que tem de similar ao movimento conservador tradicional e qual é o papel da esquerda nessa equação aí, tá? Algumas observações iniciais, tá? Primeiro, eu situo esses conceitos que são bastante abstratos, né? Amorfos como conservadorismo, direito, enfim, mas sobretudo conservadorismo, a partir de determinadas características, né? Mas sobretudo a partir da dimensão material. Então, eu não vou tratar em abstrato, mas eu vou tratar com relação a indivíduos que fizeram, né, desse movimento ser o que foi, e o uso que eles fizeram de recursos, né, para propagar, enfim, essa visão de mundo. Um segundo ponto, tá? Nos Estados Unidos, não dá para a gente falar, né, em conservador sem falar do contraponto que é liberal, diferentemente aqui do Brasil, né? O liberal lá está atrelado à esquerda, hoje em dia é o Partido Democrata e tal. Mas, diferentemente, né, então, daqui, o conservadorismo ele vai estar, então, nesse espectro mais da direita, digamos assim, dos Estados Unidos, enquanto que o liberal está no espectro mais de esquerda. E esse conservadorismo, por fim, esse é meu último ponto, antes de começar, esse conservadorismo, esse movimento conservador, ele tem clivagens internas, né? Ou seja, não é monolítico, não é uniforme, e de modo que não existe um conservadorismo puro, um conservador puro, vão existir atritos entre esses diferentes grupos, tá? Que o compõem. Bom, vou começar então falando do movimento conservador mais tradicional na perspectiva histórica. Vejam, desde o início da formação dos Estados Unidos é óbvio, né, que a gente tem ali traços de movimentos conservadores, tá? A própria independência pode ser lida como um movimento conservador, né, resultado de uma articulação conservadora que buscava manter a estrutura escravocrata que já ruía lá no Reino Unido. E, por outro lado, a gente também vê que existiam movimentos que a gente consideraria, né, relativamente progressistas, enfim, faz parte da vida. Mas foi só a partir da década de 50, 1950, que efetivamente a gente consegue visualizar um movimento conservador, relativamente coeso, tá? E atuante. E por que 1950? No âmbito global, por causa da ascensão da União Soviética com o fim da Segunda Guerra Mundial, do socialismo, da ameaça comunista, e no âmbito nacional, por causa da presidência do Franklin Delano Roosevelt e dos programas dentro do arcabouço do New Deal, né? Inclusive, o Delano Roosevelt foi eleito 4 vezes, né? Só saiu da Casa Branca quando morreu. E foi ele que tentou implementar minimamente um estado de bem-estar social nos Estados Unidos. O movimento conservador, então, não à toa, ele ascende nesse momento, né? Portanto, como uma rejeição ao comunismo e à União Soviética, de um lado, e à presidência do Roosevelt e ao programa de bem-estar social, por outro lado. Esse movimento conservador, ele nasce, eu faço essa leitura como se ele nascesse a partir de, ou tivesse 3 frentes de atuação, tá? Uma primeira frente, que seria uma frente mais intelectual ou acadêmica. Entre 1948 e 1953, a gente vai ter alguns livros
de intelectuais bastante conhecidos naquele momento, eram professores, sociólogos, enfim, que vão tratar dessa questão, tá? E eu trouxe aqui alguns para vocês. São 4 autores que a gente geralmente situa nesse início desse movimento conservador nos Estados Unidos. É o Richard Weaver, o Robert Nisbet, Russell Kirk e William Buckley Jr. Num período de só 5 anos, tá, eles escreveram esses livros dentro de um cenário que era o seguinte: o mundo tinha acabado de passar, agora sou eu tentando ver o mundo por aqueles olhos, né? O mundo tinha acabado de passar por 2 guerras mundiais, se criava armas químicas, armas nucleares, né, de destruição em massa. Aquela noção de segurança, né, de bem-estar num país que era rodeado por 2 oceanos, e até então não se envolvia em nenhuma guerra dentro do seu espaço, né, do seu território, já não existia mais. Além disso, a União Soviética, gigante, parecia, obviamente, ameaçar a estrutura política, social, né, econômica dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, a gente vai ter também uma transformação social, quando as mulheres começam a se independizar dos seus maridos e começam a trabalhar já durante a Segunda Guerra Mundial, né, justamente nos esforços da guerra, e elas vão continuar trabalhando pós a Segunda Guerra Mundial, o que gerou uma nova organização familiar que representava, né, para esse grupo de autores, né, e para uma parcela da população, a desintegração da família tradicional. Além disso, você tem um estado de bem-estar social agora, que provê o que antes só a comunidade e a igreja provia, ou seja, moradia, alimentação, né, trabalho, educação, enfim. Esse estado de bem-estar social, portanto, na leitura desses autores, vai retirar o poder da comunidade, das famílias, e entregar ao Estado, que, então, supostamente concentraria em si esse poder. Tá? O entendimento é de que desses indivíduos, desses autores, é de que os valores tradicionais, seguros, morais, eram abandonados e o Estado, então, em específico Roosevelt, e a ciência no sentido assim de possibilidade de criação de armas químicas e armas nucleares, tomavam o lugar do que eles vão dizer da fé e da moralidade. Tá? Para eles, essa modernidade, essa ciência, enfim, não parecia ter efeitos benéficos para a sociedade, né? E eles tinham, então, essa aversão no plano político ao socialismo, que vão generalizar como comunismo, no plano econômico ao keynesianismo do Roosevelt e as políticas de bem-estar social, e no plano social, então, uma aversão à primazia da ciência, da modernidade, que eles entendiam rompia com a fé, rompia com a moralidade, com a família tradicional. Essas vão ser as características assim fundamentais nesse primeiro momento de ascensão desse movimento conservador dentro dessa frente acadêmica, tá? Onde esses autores vão ser os porta-vozes. No caso do Weaver, que o título é aquele ali, Ideas Have Consequences, e eu amo esse título. A direita, em geral, tem plena consciência de que ideias têm consequências, e trabalham muito para isso. Aqui, não sei se vocês sabem, mas tem um livro do Carlos Lacerda que se chama O Poder das Ideias. Eu, inclusive, tenho um artigo, O Poder das Ideias. Eu vou sair daqui todo mundo achando que eu sou de direita, tá? Não é bem isso. Mas, assim, nesse livro, o Weaver ele vai criticar a cultura da ciência e o homem racional, que seria o resultado desse estado de bem-estar social e do próprio socialismo. Esse homem racional que o Weaver vai criticar, ele estaria preocupado com seus direitos, não com as suas obrigações, ou com seus deveres. Ele estaria preocupado com o seu imediato e não com o todo a longo prazo. Né? Então, assim, com o terrestre e não com o divino. Ele vai dizer que esse homem racional é um egoísta, materialista, cético. E o Weaver vai defender, então, o quê? Uma ordem social que é, sim, hierárquica, baseada no conhecimento e na virtude. Uma meritocracia baseada no conhecimento e na virtude, né? E a justificativa é que, sendo os homens diferentes entre si, naturalmente diferentes entre si, um é baixo, outro é alto, um tem cabelo escuro, outro mais claro, caberia essa diferença social também. A ideia para o Weaver da igualdade social
tá? É colocada como se gerasse um caos social, na medida em que uma igualdade, por exemplo, entre pai e filho geraria um caos familiar. E ele vai dizer, então, que a distribuição de recursos federais através do Estado de Bem-Estar Social para indivíduos que não merecem, ou seja, não têm conhecimento ou virtude necessárias para receber esses recursos, seria deletéria, porque os tornariam mimados e dependentes perpetuamente do Estado. A isso ele vai chamar de psicologia da criança mal criada, que não foi ensinada, então, a esse indivíduo a relação entre esforço e recompensa. Daí a meritocracia e tudo mais. Bom, a segunda obra do Buckley, que é aquela linha azul, God and Man at Yale, foi uma... Inclusive, o Buckley foi uma personalidade muito conhecida nos Estados Unidos. Ele comandou um programa de auditório na TV que foi mais longo da história dos Estados Unidos. Inclusive, bem interessante, porque ali ele contrapunha perspectivas distintas, assim, né? Geralmente alguém mais progressista, alguém mais conservador e tal. Só para vocês terem uma ideia, ele já entrevistou o Noam Chomsky e o Carlos Lacerda. Mas, bom, lá está ele, né, escrevendo essa obra sobre Yale, a universidade que ele tinha se formado, que ele frequentou. E que, naquele momento, fins da década de 40, Yale estava incentivando e promovendo uma abertura acadêmica e liberdade de cátedra dos professores, e mesmo dos estudantes, uma liberdade acadêmica assim, maior que antes não tinha. Ele vai argumentar que, ao fazer isso, a universidade estava priorizando a ciência em detrimento da moralidade e da fé. Então, assim, um argumento muito próximo ao Weaver, né? E que, portanto, estava enfraquecendo propositalmente a fé cristã dos seus alunos, que estava promovendo a coletivização econômica, no sentido, né, de socialismo, ou keynesianismo. E ele vai fazer, então, um apelo nesse livro para que todos os antigos alunos de Yale deixassem de doar à universidade até que ela acabasse com essa abertura acadêmica e essa liberdade de cátedra, e restaurasse o pilar cristão, né, nas palavras dele, o pilar cristão, para que a verdadeira liberdade e democracia econômica, então, pudesse prevalecer. É óbvio que ele está fazendo a crítica a Yale, mas ele está fazendo a crítica da sociedade em si, que eles entendem cada vez mais aberta, mais secularizada, enfim. O terceiro autor é o Russell Kirk, é esse aqui de baixo, The Conservative Mind. Ele é o primeiro que vai dizer, você já vê no título, né? Está ali a mente conservadora, então ali ele já vai ser bem claro, ele vai dizer, eu sou conservador e conservadorismo é isso, tá? Ele foi o primeiro a fazer isso. E nesses princípios estão, entre vários, são 6 princípios, tá? Se eu não me engano. Primeiro, mas um deles é a ideia de que o divino rege a sociedade. Segundo, a convicção de que uma sociedade civilizada requer ordem, hierarquia e classes, e que a única igualdade é a igualdade moral. E o terceiro é que propriedade e liberdade estão interconectados. Tá? O que eu considero mais interessante no Kirk é que ele vai criticar o estado de bem-estar social, ele vai criticar a União Soviética, né, o chamado coletivismo, a partir da religião. Isso era algo relativamente novo e que se mantém até hoje. Ele vai dizer que, na natureza, os homens, né, criação de Deus, são desiguais em todos os sentidos. Né? De novo, o mesmo argumento do Weaver, ninguém é igual a ninguém, um é baixo, outro é alto, enfim. Portanto, se eles, que foram feitos por esse ser divino, foram feitos de maneira desigual, ele vai dizer, quem somos nós para igualar eles? Né? Pelo contrário, ele vai dizer, a desigualdade é o que ordena a sociedade. E o progresso só acontece, e aqui nas palavras dele, no momento em que os da frente querem manter sua posição e os de trás querem ocupar essa posição. Alguém leu Marx, né? Ou seja, para ele, a luta de classes era progresso, era indicativo de progresso. Precisa ter esse descompasso, que ele vai chamar de descompasso entre os da frente e os de trás. Tá? Portanto, a necessidade de sempre se ter essa sociedade classista, hierárquica, para que então se tenha progresso. Por fim, o Robert Nisbet, aquele último ali, The Quest for Community, ele é um sociólogo e ele vai defender um retorno às nossas
comunidades locais, né, grupos comunais, enfim. E ele vai dizer, olha, o indivíduo é um ser social, né, bom, sociólogo, e que precisa satisfazer a sua necessidade de pertencimento de alguma forma. Até então, ele satisfazia na família, ele satisfazia na igreja, na associação do bairro, enfim, mas que com a sociedade moderna, ele vai satisfazer, ele já não consegue mais satisfazer essas suas necessidades nessa escala local, tá? O estado de bem-estar social, né, que ascende ali, faz com que essas instituições percam espaço e autoridade. E o indivíduo, então, passa a buscar pertencimento e autoridade justamente no Estado, que ele vai dizer que se torna um Estado tirânico frente a indivíduos servis. Acho que dá para perceber, né, assim, que a frente mais acadêmica, né, do movimento conservador, ali, início, ali meados do século XX, né, início da década de 50, enfim, está preocupada com essa ideia de advento da modernidade, né, do estado de bem-estar social e com o comunismo. Eles sentem que a moralidade, a religião, a fé, enfim, os laços comunais estão sendo rompidos, que coisas ruins vão acontecer por causa disso, né, famílias desestruturadas, violência, armas nucleares, enfim. A ideia é de que antes era seguro, agora não é mais, né? No fundo, a preocupação é com a perda dos seus privilégios. Né? A gente está falando de homens ali que ocupam uma posição social privilegiada, homens brancos, né? Enfim. Depois, então essa é uma primeira frente. Depois a segunda frente, que é uma frente mais ativista, mais social, assim, e ela vai ter dois momentos, assim. Primeiro, no âmbito, um ativismo no âmbito da igreja, e depois um ativismo no âmbito das relações trabalhistas dentro das empresas. Tá? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui do âmbito da igreja, também no início da década de 50, então vejam que tudo isso que eu estou falando assim, é bem no início ali da Guerra Fria, né? Fim da Segunda Guerra Mundial. No início da década de 50, o pastor o James Fifield e o empresário Howard Peel, eu imagino que alguns de vocês já trataram, já ouviram falar, pelo menos meus orientandos acho que sim. O Howard Peel, ele dirigia, o pai dele foi quem criou a Sunoco, na época Sun Oil Company. Enfim, então ele era um empresário muito bem conhecido, assim, né, de bastante posses. O Peel era membro da Foundation for Economic Education, FEE, e também da Mont Pelerin Society, que eu também sei que, né, a maioria de vocês deve conhecer, que tinha como membros Hayek, Mises, né, uma série de empresários e de economistas dessa escola mais pura, monetarista, enfim. E eles vão lançar, o Peel e o Fifield vão lançar a Spiritual Mobilization, tá? Que foi uma frente muito interessante de se estudar, foi uma frente ativista dentro das igrejas evangélicas para frear a ascensão de pastores considerados liberais ou de esquerda, tá? Ou seja, pastores que pregavam a igualdade social, enfim, Martin Luther King e afins. Eles percebiam o estado de bem-estar social como, né, um indício desse governo que é totalitário, que é comunista e que é ateu. Então, a gente tem que combater. O Howard Peel, passou a arrecadar fundos, recursos dos seus próprios colegas empresários. Então, assim, facilmente conseguia bastante recurso dentro das próprias instituições que ele fazia parte, a FEE, Mont Pelerin Society e tudo, e usar esses recursos para ensinar os pastores os benefícios do capitalismo e os malefícios do comunismo, né? Os perigos do estado de bem-estar social. Ele enviava cópias gratuitamente, assim, para uma infinidade de pastores locais, cópias dos livros do Hayek, do Mises. O Caminho da Servidão foi o mais enviado para esses pastores, e tinha um diálogo constante com esses pastores também. Essas igrejas que mantinham diálogo com ele recebiam financiamentos bem volumosos, a gente está falando de grandes empresários ali, né? Então, além dos livros, também recebiam recursos. E o Fifield, ele, pastor,
fazia um recorte da Bíblia nessas pregações, meio que retirando a parte da Bíblia que trata de justiça social, assim, da pobreza, essa parte não, né? E ele focava na parte que interessava a ele, que era do merecimento e tal. Então, se você é rico, é porque você merece, é porque Deus lhe deu essa bênção, que é ser rico. O objetivo da Spiritual Mobilization, né, assim como de outras organizações, essa é só uma, tá? Mas a gente vai ter outras também naquele momento, não era efetivamente adentrar no âmbito religioso, salvar almas, enfim, nada disso. Mas era revitalizar o capitalismo e legitimar ele dentro da religião. E por isso que é tão importante, interessante de ser analisada, porque hoje é tão óbvio o conservadorismo nos Estados Unidos está relacionado ao capitalismo e religião, mas não era. Foi se tornando, a partir do trabalho, do esforço desses indivíduos e do recurso que eles empregaram, tá? Então, assim, não é nada natural, foi organizado, implantado, financiado para que isso acontecesse. Ou seja, né, era uma tentativa, então, de compatibilizar o capitalismo, que claramente penalizava, punia, violentava a maior parte da população, na religião. Justamente na época em que houve um aumento, tá, no número de assíduos das igrejas evangélicas. Em 1940, eram menos da metade, menos 50% dos estadunidenses que frequentavam assiduamente igrejas evangélicas. 10 anos depois, na década de 50, já era mais 60%, ia chegar a 70% em algum momento, tá? Foi nesse mesmo momento de grande financiamento, então, desses empresários para essas igrejas evangélicas, que as megachurches, que a gente vê até hoje, foram construídas. As megachurches, se algum dia alguém for até os Estados Unidos, recomendo que faça uma visita, porque assim, vale a pena, assim, algo maior do que a gente tem, do que eu tinha noção, assim. A quantidade de recurso, de dinheiro empregado que está lá, tá? Então, as megachurches são construídas, a partir daí, a igreja passa a usar veículos de comunicação nas suas pregações, rádio, TV. É aí que nasce também o chamado Electronic Ministry, aquela pregação na TV, que a gente vê aqui no Brasil também, né? Nasce ali. A partir de canais próprios, inclusive, de televisão desses pastores. Também temos aqui no Brasil. Né? No caso, esses pastores nos Estados Unidos são 3, tá? O Jerry Falwell, os precursores, né, disso, o Ralph Reed e o Pat Robertson. O Falwell, não sei se vocês conseguem ver ali, o Robertson é esse aqui de baixo, o Reed é o da Time da esquerda, e o... Oi? Ah, tá. Ai, pois é, a pessoa analógica. O Falwell, na década de 70, ia formar a Moral Majority, que era uma organização com escopo nacional, constituída também de pastores locais, que se colocavam como pro-life, então pró-família, pró-vida, pró-moral e pró-americano, tá? Que tinha como objetivo, daí, sair um pouco da pregação ali na igreja e ir para a política. Então, tinha como objetivo levar esses pastores e essa agenda pró para o Congresso. Então, eles faziam lobby, tinham escritórios em Washington e tudo mais, faziam lobby no Congresso, tá? E nas palavras deles, o objetivo era para frear a tendência esquerdista do estado de bem-estar social que destrói nossa preciosa liberdade. O Falwell dizia que era preciso lutar contra forças satânicas que ele atrelava à esquerda. Então, assim, Satã é esquerda, é comunismo. E essa organização, ela tinha também, imagina, quem diria, né? Mas assim, muitos recursos, tá? Contava com revistas, com atividades, organizações locais. No primeiro ano de funcionamento, só no primeiro ano de funcionamento, a Moral Majority tinha 400 mil membros formais e pelo menos $1,5 milhão em contribuições, $1,5 milhão de dólares em contribuições, tá? O Pat Robertson e o Ralph Reed vão criar, nesse mesmo período, a Christian Coalition, a coalizão cristã,
que tinha como lideranças empresários, que iam levar também suas demandas para o Congresso, tá? O Robertson, ele próprio, era o proprietário de vários canais de televisão, vocês conhecem muitos deles, a CBN, Christian Broadcast Network, o Family Channel, Trinity Broadcasting, eram outros. Ele também era proprietário de uma universidade para ensinar os princípios, né, do capitalismo, da religião, enfim, nessa universidade, e uma firma de advocacia, tudo do Robertson. Bom, ainda que eles compartilhassem e defendessem essa perspectiva econômica, capitalista, né, neoliberal, enfim, e pregassem isso de fato, mas os assuntos mais tratados que eles passaram a enfatizar passou a ser as questões sociais. Então, assim, aborto, homossexualismo, enfim, feminismo, bastante também. Esse vai passar a ser o foco daí desses indivíduos e dessas organizações. Agora, a segunda frente, a frente empresarial, que eu acho genial também de tratar. Vejam, nem só, né, de ideias e de ativismo social, enfim, se formou ali o movimento conservador. Ele teve um pilar muito robusto, que foi dos empresários e da atuação desses empresários dentro das fábricas. Tá? E por quê? Bom, porque eles eram contrários a esse estado de bem-estar social e ao socialismo que ameaçava seus próprios privilégios, né, por óbvio. Mas o motivo em específico nos Estados Unidos naquele momento era o seguinte: houve um aumento progressivo de sindicatos com o fim da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e um aumento, portanto, de pessoas sindicalizadas, trabalhadores sindicalizados nos Estados Unidos, tá? Eles conseguiam, obviamente, maiores salários, né, melhores condições de trabalho, direitos trabalhistas, enfim. O desemprego caía, era um momento que o desemprego estava caindo, desde ali da crise de 1930, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Houve um aumento do salário médio e, portanto, os empresários estavam lucrando cada vez menos. Tá? Só para se ter uma ideia, entre 1940 e 1950, mais de um terço da força de trabalho nos Estados Unidos, mais de 33%, 34%, fazia parte de um sindicato. É o maior número até hoje, tá? Hoje é menos de 10%. As empresas, então, elas atuaram de várias formas, tá? Para tentar romper com esse sindicalismo e retomar seus lucros. Elas tentaram conceder benefícios para empregados que deixassem de fazer parte do sindicato. Elas fecharam suas portas, algumas delas, né, nos locais onde a força operariada era mais sindicalizada, para abrir em outros locais onde não tinha sindicatos. Então, era comum sair do Nordeste, do Leste ali, e ir para o interior e para o Sul. E lideranças sindicais foram demitidas em várias partes do país. Algumas empresas, como vocês devem imaginar também, né, apelaram para a violência, para a chantagem, inclusive com a ajuda da polícia local, no sentido assim, vamos fazer greve, então tá, então a gente vai fechar, vocês vão ficar sem trabalho, a família de vocês sem recursos, né? Mas quanto maior a empresa, mais difícil essas técnicas, porque eu não consigo demitir um alto número de funcionários, eu não consigo mover toda a minha produção para um outro local. E esse era o caso da GE, da General Electric, que era, naquele momento, a terceira maior empresa empregatícia dos Estados Unidos, tinha 136 fábricas em 28 estados e 200 mil empregados. O que ela faz? A GE faz uma coisa inovadora, que foi copiada depois por outros empresários, que era um programa de ensino, de reeducação política, dentro da empresa, dentro das suas fábricas. A partir de 1950, esse programa teve efeito, com a coordenação do vice-diretor, que era o Limo Bower. E essa reeducação política, como vocês podem imaginar, né, enfatizava princípios conservadores, em específico as virtudes do capitalismo, né, e a ameaça do comunismo. A GE passou a separar parte do horário dos trabalhadores, que estavam lá no chão da fábrica, e levar eles para salas de aula improvisadas, com um coordenador da empresa, então, que exercia ali o papel de professor, tá?
que ele também tinha sido treinado, né, para dar essas aulas. Eles distribuíam obras do Hayek, do Mises, de jornais que vinham da FAE, da Mont Pelerin Society. Eles criaram um jornal local da própria empresa, com linguagem bem acessível. Então, assim, substituindo questões mais técnicas, econômicas, para uma linguagem que aquele operariado ia entender. E esse programa operava também tentando reeducar toda a família e a comunidade na qual essa empresa estava inserida, tá? Então, assim, era propaganda na TV, era no rádio, eram outdoors espalhados pela região. Nessas aulas, simpatizava o poder destrutivo dos sindicatos, os benefícios da indústria para a população, e se colocava o inimigo como grevista, o grevista como inimigo, inimigo da família, da comunidade, do país, ou seja, eles diziam, olha, se vai ter uma greve, quanto tempo você acha que a gente vai recuperar o nosso mercado? Em quanto tempo você acha que a gente vai recuperar a nossa posição no mercado como antes? E se a gente tiver que demitir um grande número de funcionários? E se você for um desses funcionários demitidos? Né? E se ela perder muito dinheiro? Enfim, como garoto propaganda dessa reeducação política que a GE vai fazer, ela contratou, em 1954, um conhecido, famoso ator de cinema naquele momento. Conseguem imaginar? O Ronald Reagan. Lá estava ele, na Califórnia, ator de cinema, de Hollywood, e a GE, então, pensa, vou chamar um cara super conhecido para vir aqui palestrar para esses funcionários sobre os malefícios do comunismo, do socialismo e dos sindicatos e os benefícios do capitalismo. Então, contratou ele. O papel dele, do Reagan, era percorrer as fábricas da GE por todo o país, tá? Dando palestras para os funcionários, então, acerca dos benefícios do capitalismo, do livre mercado, né? E foi a partir dessas constantes palestras em chão de fábrica que ele se tornou o político que viria a ser depois. Então, assim, a GE que alçou ele, de fato, a ocupar depois cargos políticos, tá? Como eu disse, teve muito sucesso e foi copiada essa estratégia por outras grandes empresas, tá? Inclusive o Walmart. Depois, a gente vai ter uma terceira frente, que são de entidades comunitárias diversas e institutos de pensamento, ou think tanks, né? E daí aqui a gente tem vários deles, eu não vou adentrar neles, tá? Porque, enfim, são vários. Alguns dos mais importantes, o American Enterprise Institutes, formados por grandes empresários nos Estados Unidos, como o próprio Chrysler, a Young Americans for Freedom, formada em 1960, a partir do encontro de jovens estudantes dentro da casa do William Buckley, aquele autor lá de Yale. 3 anos depois, a Young Americans for Freedom já tinha 350 grupos organizados localmente por todo o país e 30 mil membros formais. A Heritage Foundation, que foi criada no início da década de 70 para fazer lobby no Congresso especificamente e propor políticas públicas contrárias ao estado de bem-estar social, óbvio, e a John Birch Society, que é uma das mais conhecidas por causa do seu fundador, o Robert Welch, que era um missionário, era um militar e era feito as teorias de conspiração, né? Então dizia que o Eisenhower era comunista e tal. Mas essa sociedade, a John Birch Society, chegou a contar com mais de 100 mil membros formais. Não dá para assim, para negligenciar o papel dela, né? Aqui eu trouxe, porque elas estão vigentes até hoje, tá? Diga-se de passagem. Aqui é do site da John Birch Society. América precisa de patriotas. Faça parte do movimento patriota para protestar e restaurar a liberdade americana, a independência e os nossos direitos dados por Deus. Oi. Já vou chegar na segunda parte. Tá. Aqui tem também, ainda na John Birch Society,
salve as nossas crianças das escolas públicas que estão sendo doutrinadas, brainwashing, com ideologias harmful, ideologias, né, deletérias, enfim. Nos tire das Nações Unidas, Stop the Globalists. Essa aqui também, da Covid, eu acho bem interessante. Nós vivemos na América ou numa ditadura comunista? Apoie a sua polícia local, enfim. Aqui a Young Americans for Freedom, que o papel dela é o seguinte, ela vai financiar, bancar, treinar estudantes de universidades ou de ensino médio que queiram fazer um movimento conservador ali nesses espaços. E aqui, então, consegue ver tudo que ganha, né? Você ganha recursos para isso, você pode chamar gente para ir lá palestrar e tal. Daí eles, inclusive, falam, o seu campus não é mais um lugar seguro para a liberdade de expressão, os seus colegas estão sendo doutrinados, pelo wokeness é tipo assim, pela noção de igualdade racial e social. Então, estão sendo doutrinados pela noção de igualdade social e racial. Você quer avançar as ideias conservadoras e valores tradicionais na sua escola? Entre em contato. Aqui também, o que você pode esperar, né? Atividades, treinamento privado, apoio nacional, enfim. A frente política, nesse primeiro momento, né, desse movimento conservador, a gente vai ter daí uma parcela, então, de instituições que vão atuar na política, vão buscar atuar diretamente na política, por isso que eu chamo de frente política, tá? E desses, o grupo melhor organizado são os neoconservadores, tá? A história, assim, é bem interessante, a história dos primeiros neoconservadores, que eram acadêmicos, eram universitários, né, e que vai estruturar o neoconservadorismo, então, data lá de 1950, e eles, ironicamente, se identificavam com a esquerda e com o Partido Democrata. O Arvin Kristol, Daniel Bell, Nathan Glazer, enfim, o Podhoretz, o Moynihan, eles eram estudantes e se consideravam trotskistas. Então, vejam, eles se colocavam como socialistas não comunistas. Por serem trotskistas, eles tinham uma profunda aversão à União Soviética stalinista. Eu digo que são sempre os piores, assim, né? Aquela esquerda que vai para a direita, assim, porque... Enfim, e foi daí que eles passaram a defender, então, políticas anticomunistas, tá? E criticar o Partido Democrata, que eles faziam parte, por entender que o Partido Democrata estava sendo extremamente conivente em relação à União Soviética. Tá? Então, eles criaram revistas, think tanks, atuaram diretamente na política. O movimento cresceu, passou a integrar uma segunda geração, a maioria, inclusive, filhos da primeira geração, tá? Que já nascia, então, dentro do movimento conservador e dentro do Partido Republicano. Para se ter uma ideia da persuasão desse movimento, ali, sobretudo na academia, ali na década de 70, 1979, 1 em cada 4 professores intelectuais nos Estados Unidos se considerava neoconservador. Tá? Dentro do Partido Republicano, eles levaram essa agenda que defendia o maior confronto com a União Soviética, então, era uma agenda bastante belicista, portanto, de uma valorização das Forças Armadas bastante grande, que até então não era um tópico tratado pelos conservadores, tá? Em geral. Passaram a ocupar posições políticas dentro do Partido Republicano, nas administrações do Reagan, sobretudo, e depois do Bush filho, mais recentemente. Alguns nomes conhecidos, o Richard Pearl, John Kirkpatrick, Elliot Abrams, o Wolfowitz, enfim... a gente pensa, bom, tá, e com a dissolução da União Soviética, esses neoconservadores vão agora fazer o quê? Adivinhem, vão achar um outro inimigo. Com a dissolução da União Soviética, o foco de combate, que era, né, justamente a ameaça comunista, agora não é mais. Passa a ser a defesa do Ocidente, essa coisa abstrata, assim, a defesa do Ocidente.
né, em que nós, latino-americanos, não fazemos parte. Vamos lembrar disso, né? Nós não somos considerados Ocidente, por favor. Inclusive, o Arvin Kristol vai dizer isso, ó, não existe depois da Guerra Fria para mim. Longe de ter terminado, minha Guerra Fria aumentou em intensidade à medida que setor após setor da vida americana foi cruelmente corrompido pelo ethos liberal. É um ethos que visa simultaneamente o coletivismo político e social, de um lado, e a anarquia moral do outro. Agora que a outra Guerra Fria acabou, a verdadeira Guerra Fria começou. Bom, nesse sentido, na defesa desse Ocidente, então, já na década de 90, o foco vai passar a ser o inimigo que é o outro, não é o Ocidente, portanto, é o Oriente, é o Oriente Médio. Tá? E, em específico, passa a ser a defesa de Israel dentro do Oriente Médio. Eles vão seguir uma agenda de política externa que continua sendo bastante intervencionista, belicista, né? Sempre vai ter um inimigo, e, portanto, sempre vai ter a necessidade de fortalecimento das Forças Armadas e de intervenções externas dos Estados Unidos. Não à toa, quando o foco passa a ser a manutenção do Estado de Israel, instituições judaicas dentro dos Estados Unidos passam a ter também uma relação de muita proximidade com esses neoconservadores, tá? Alguns deles, inclusive, ocupando lugares de destaque na liderança de algumas dessas entidades, como é o caso do Jewish Institute for National Security Affairs, onde o Wolfowitz e o Pearl fazem parte. Em síntese, essa primeira parte desse conservadorismo que vigorou na segunda metade do século XX, tá? Ou desse movimento conservador que vigorou na segunda metade do século XX nos Estados Unidos, a gente pode dizer que ele foi organizado em algumas frentes, acadêmica, social, trabalhista, na política, enfim, com temáticas específicas, mas que tinha um inimigo muito claro, que era a ameaça comunista no âmbito global e nos Estados Unidos, o estado de bem-estar social. Esse movimento conservador foi caracterizado, sobretudo, nas presidências do Reagan e do Bush filho. Tá? Não à toa, o Reagan vai colocar essa no discurso dele, quando ele toma posse, ele vai dizer fellow citizens, fellow conservatives. Né? Então, assim, né, conservadores, nosso momento é agora, ele chegou. Como é que a gente sintetiza, tá? Esse movimento? Primeiro, a retomada de valores tradicionais, morais e religiosos, a defesa também de símbolos nacionais, o hino, a bandeira, né, idioma, enfim. A defesa do capitalismo em contraposição ao comunismo e, portanto, a valorização do livre mercado, a valorização das Forças Armadas e de uma política intervencionista e belicista no exterior. As técnicas usadas foram majoritariamente, né, sobretudo acadêmicas. Então, mesmo nas atividades mais ativistas, mesmo os pastores se usavam de livros, de jornais, as empresas davam aulas, criavam escolas, enfim. Então, há um apelo educativo, né, no sentido bem gramsciano mesmo. Não à toa, um importante neoconservador, o Podhoretz, tem um artigo onde ele diz: nós somos todos gramscianos agora. E o meio usado para isso, né? Como é que eles como é que eles atuavam, né? Canais, a partir de canais formais e institucionais da política tradicional. Tá? Então, lobby no Congresso, pressão em partido político, financiamento de candidatura, ocupação de espaços políticos em determinadas administrações. Muito bem. Agora a gente passa para esse segundo momento, século XXI, em específico ali a partir de 2010, 2013, e 2016, quando o Trump vence as eleições, tá? E com ele, essa ideia de extrema-direita, de trumpismo, né? E algo que sempre me incomodou um pouco era, assim, a ideia de que o Trump era aquele conservador piorado. E eu não via muitas características daquele movimento conservador antigo, tá? Então, assim, falar um pouco desse segundo momento. Bom, ele vem de fora da política, né? Ele é um outsider, um forasteiro, enfim. É um empresário, é uma figura super conhecida de reality show, né? Todo mundo já ouviu falar, já viu o Aprendiz lá, e não religioso. Como eleitor, ele chega a ser registrado no Partido Democrata,
e depois ele vai se registrar no Partido Independente. Ele não era do Partido Republicano. Ele foi para o Partido Republicano para se candidatar à presidência. Mas ele galvanizou, em pouquíssimo tempo, né, um apoio assim absurdo, impensável, pelo menos na estrutura política que é os Estados Unidos, tá? Com o sistema bipartidário, né, enfim. E alguns fatores foram importantes para se levar em consideração, entender a vitória do Trump, tá? E desse movimento, né? Que algumas pessoas vão dizer o trumpismo. Primeiro, o contexto em que ele disputa a eleição de 2016. A gente está falando de uma presidência Obama. 2 termos, tá? Dentro disso, uma polarização política e social bastante acentuada. O surgimento de movimentos supostamente populares, tá? Nunca é popular, sempre tem alguém lá financiando, organizando, né? Mas supostamente popular, que tomam as ruas, que demandam mudanças, que se organizam localmente e que são considerados de direita. Um desses é o Tea Party. Não sei se vocês se lembram, teve uma atuação muito grande ali no governo Obama, o Tea Party, tá? Que significa taxed enough already, né? Ou seja, já taxados demasiadamente. E não à toa fazem alusão à festa de Boston, a festa do chá de Boston, né? O Tea Party de Boston, lá quando da independência dos Estados Unidos. Bom, o Trump ainda vai fazer uso de ferramentas informacionais, de Big Data, mesmo com menos recurso que o Partido Democrata, tá? O Partido Republicano, nessa candidatura em específico, a partir do Trump, vai direcionar os recursos de uma maneira mais focada mesmo, tá? Portanto, não vai gastar tanto, mas vai ter um resultado tão bom ou melhor que o Partido Democrata. Ele vai fazer disparos de propaganda, né, quase que sob medida, para cada nicho populacional. A campanha do Trump chegou a manipular mais de 200 milhões de perfis de estadunidenses, e para isso teve ajuda de grandes empresas, a Cambridge Analytica é uma delas, que foi envolvida em vários escândalos, fechou as portas, enfim, tem um documentário bem interessante para quem ainda não viu, que é Privacidade Hackeada, sobre a Cambridge Analytica, né? Enfim. E o Trump vai ganhar no voto de protesto, né, que é o voto negativo. Votaram nele porque são contra a política e as instituições políticas em geral, que consideram corruptas, elitizadas e longe da realidade da população mais pobre. Isso é importantíssimo, tá? Logo depois da eleição dele, uma pesquisa constatou que 90% dos eleitores que votaram nele achavam que ele era despreparado para a polícia. Desculpa, para a política. 90%. Ou seja, quem votou nele sabia que ele era despreparado. E votou por isso, porque ele era despreparado. Porque queria alguém novo, não queria alguém daquela política tradicional. Então, isso era bom, tá? Se os métodos tradicionais não dão resultado, então, bom, vamos tentar alguém diferente, algo novo. E ele fez um movimento em que falava o que grande parte da população nos Estados Unidos, aquele eleitor interiorano, desempregado, pobre, queria ouvir. E de uma maneira que chamava atenção. E aqui que eu quero me centrar um pouco agora, porque mesmo com o uso de ferramentas informacionais, né, isso não garantiu a vitória dele. Ele se diferenciou de todo o resto, inclusive ocupou um espaço dentro do Partido Republicano, desbancando pessoas ali do quadro do partido. Isso é muito difícil. Ele, um forasteiro que sequer era membro do partido. E ele se diferenciou de todo o resto, né, no momento em que grande parte dessa população, de fato, queria algo diferente e queria alguém que conversasse diretamente com ela. Então, assim, o uso dos escândalos, dos palavrões, as teorias da conspiração, enfim, davam publicidade, né, e serviam de chamariz para ele, a gente sabe bem, né, como funciona, por experiência própria. E a mensagem era uma que dialogava fortemente com essa parcela da população, que não se sentia representada nem pelo Partido Democrata, nem pelo Partido Republicano, e nem por aquele movimento conservador, aquele movimento conservador tradicional que eu acabei de apresentar para vocês, ao menos não na sua integralidade, tá? Essa parcela da população não tem acesso aos think tanks conservadores, às revistas e jornais produzidos nesses espaços conservadores, muito menos aos livros. Eles não têm tempo para se dedicar a isso, porque eles estão ocupados
preocupados em colocar o pão no fim do dia lá na mesa, tá? Um dos exemplos mais claros é o Rust Belt, que é aquela parte dos Estados Unidos ali, que é o cinturão, era o cinturão da manufatura, hoje em dia é conhecido como cinturão da ferrugem, porque as grandes empresas, indústrias que ali estavam, já não estão mais. Ficou tudo uma grande ferrugem, né? Ficaram, enfim, cidades fantasmas. É um local que compreende ali os Grandes Lagos, nos Estados Unidos, né? E que foi berço, então, da manufatura pesada nos Estados Unidos e motivo de orgulho nacional e principalmente de quem morava lá, né? Tradicionalmente, esses eleitores do cinturão da manufatura votavam democrata até a eleição do Trump. Até a eleição do Trump, eles eram democratas. E eles não votaram no Partido Democrata para votar no Trump. 4 desses estados principais, na realidade, pela primeira vez na história, votaram, então, no Partido Republicano pelo Trump, Pensilvânia, Ohio, Michigan e Wisconsin. São estados e cidades dentro desses estados, né, que tinham muita infraestrutura, eram cidades ricas, tinha muito emprego, né, assim, o sonho americano ali se realizava. Se você trabalhar, né, se você se esforçar, você vai conseguir comprar o seu carrinho, a sua casinha, você vai ter uma vida melhor que o que o seu pai e sua mãe tiveram. A ascensão social funcionava naquele momento, tá? E esse sonho americano vigorou até a década de 70. Se tinha uma noção de segurança, de progresso, e isso acabou em fins do século XX, início do século XXI. Essas empresas que empregavam praticamente a totalidade dos moradores ali, direta ou indiretamente, vão para o exterior, na Ásia, na China, né, e mesmo no México, depois do NAFTA. Então, a gente está falando de uma parcela da população que é tradicionalmente, né, operariada, não tem educação superior, lembrando que nos Estados Unidos educação superior é sempre paga, não existe universidade gratuita, e que se viu desempregada, né, e se viu em cidades fantasmas, sem qualquer possibilidade de emprego, em plena decadência e, portanto, com altos índices de violência. Tá? É o caso de Detroit, por exemplo. Então, assim, a leitura desses indivíduos é o seguinte: ano após ano, governo atrás de governo, democrata, republicano, assim, as coisas acontecem e nada muda. A gente continua aqui, nessas cidades, sem emprego, nessa ferrugem toda que virou o cinturão da manufatura. As fábricas continuam no exterior e eles continuam desempregados, sem perspectivas, né, em cidades cada vez mais violentas. Os candidatos do Partido Democrata, supostamente à esquerda dos Estados Unidos, não falam com eles, né? O que esses candidatos falam? E daí, agora sim, é a minha parte um pouco mais provocativa, digamos assim, tá? O Partido Democrata vai falar sobre aquecimento global, vai falar sobre a necessidade de encarecer a gasolina e produzir carros elétricos, de se comer menos produtos industrializados, com menos agrotóxicos, falam sobre a dívida estudantil, de quem está cursando uma universidade ou já cursou, sobre a crescente violência contra a comunidade LGBTQI+. Tem uma fala elitizada cuja audiência, para mim, parece ser uma grande Nova York. Não à toa, o maior número de votos do Partido Democrata nessa eleição, proporcionalmente, para o Partido Democrata, vem de Nova York. Tá? E o Partido Democrata ainda fala em levar a democracia para o exterior, de ajudar países que estão sofrendo com ditadores e tudo mais. O Partido Republicano, por outro lado, né, e dentro desse o próprio movimento conservador tradicional que eu apresentei para vocês, vai enfatizar as maravilhas do capitalismo, né, do livre mercado, da liberdade de expressão e liberdade do mercado, a necessidade de se gastar também muito dinheiro nas Forças Armadas para levar esse capitalismo e esse tipo de democracia capitalista no exterior, inclusive para proteger também contra ameaças externas, né, inclusive aquelas presumidas. Mas quem é que está falando com esse eleitor, né, desse cinturão da ferrugem, do Rust Belt, ou da classe baixa em geral, né, que não está interessado em teorizar sobre democracia, sobre livre mercado, sobre aquecimento global, sobre comunidade LGBTQI+, ou ele também não está interessado em ajudar no exterior, porque ele quer ajuda para ele mesmo, nesse momento,
Ele quer saber quando é que ele vai ter um emprego estável, ele quer saber quando é que ele vai conseguir comprar comida para pôr na mesa, quando é que aquela vida que ele espera vai acontecer, tá? Ele não foi para a universidade para ter dívida estudantil. O filho dele não foi para ter dívida estudantil. Ele não consegue comprar um carro elétrico. Ele precisa dirigir diariamente o seu caminhão, sei lá eu, o que ele dirige, da região do subúrbio, onde ele mora, até a região central, onde ele trabalha. E ele está pagando caro a gasolina. E ele tem que pagar mais cara a gasolina para que carros elétricos sejam mais baratos, para que aquela classe elitizada, rica, possa comprar esses carros elétricos. Então, são questões, sobretudo, materiais que preocupam esse cidadão, né? E ele quer resposta a isso. Então, é óbvio que a resposta deveria, mas não vai ser, bom, seu emprego foi ocupado por uma pessoa ou por uma máquina que custa menos que você, né, em locais com pouco ou nenhuma legislação trabalhista, porque os acionistas dessa fábrica, né, querem lucro. Obrigada, capitalismo. Isso é teorizar, isso é elitizar, e eles não querem, eles querem entender que existe uma alternativa dentro do capitalismo, que é o que eles conhecem. Porque lembra que eles foram, né, cresceram dentro de um ambiente em que o comunismo era uma ameaça existencial. E aí que o Trump entra. E uma nova espécie assim de conservadorismo e atualização conservadora, né, vai entrar junto. O Trump vai dizer para essa parcela da população, tá, que esses políticos só estão preocupados em manter seus privilégios e, portanto, manter mais do mesmo. Que tudo aquilo que representava os Estados Unidos, o emprego, a possibilidade de ascensão social, a segurança, a família, enfim, tudo isso não existe mais. E ele vai fazer da América grande de novo. Daí o Make America Great Again. Inclusive, essas fotos eu que tirei lá numa loja de souvenir, tá? Em fevereiro desse ano, e eles já estavam fazendo propaganda para o Trump para as eleições agora do fim do ano. E quando eu, muito inocentemente, fui perguntar, tá, e cadê o Biden aqui? Onde é que estão as propagandas do Partido Democrata? Me responderam, não vende, é só o Trump mesmo. Então, estão aqui, inclusive a camiseta de fake news, usar com orgulho. Então, o Trump vai dizer para essa população isso, né? Que vai trazer os empregos, que vai trazer as empresas, que vai acabar com acordos multilaterais que penalizam o trabalhador nos Estados Unidos. Né? Vale lembrar, isso é uma coisa que nem sempre a gente lembra, mas que a plataforma dele de 2016, ele rompeu com a ala conservadora tradicional do Partido Republicano quando ele defendeu formalmente o fim dos acordos comerciais multilaterais, um grande investimento público em infraestrutura e a manutenção de programas sociais. E o Trump diz que, além de fazer a América grande de novo, ele vai colocar a América em primeiro lugar, America First. Tá? Então, assim, chega de ajudar outros países, ajudar, né? Sabemos bem ajuda. A gente não tem que ficar investindo, né, e fazendo intervenções no exterior para levar democracia, né, e também a gente não tem que pagar nem participar de organismos multilaterais às custas desse trabalhador ou desse cidadão estadunidense que está tendo dificuldade material na sua vida. Inclusive, ele vai dizer, a gente tem que, né, a gente tem que rever o pagamento e o papel dos Estados Unidos na ONU, na Unesco, no NAFTA e mesmo na OTAN. Ele não prega o engrandecimento da OTAN, tá? Então, por um lado, a gente tem uma retórica, um discurso que é baseado na valorização da indústria nacional com empregos locais, portanto, um certo protecionismo, ao mesmo tempo que um certo isolacionismo no exterior. Da mesma forma, ele não vai mais gastar recursos para ajudar imigrantes ilegais, né, enquanto tem tantos nacionais que precisam de ajuda. Então, o foco é deixar de pensar lá fora e pensar aqui. Tem que voltar a ser o doméstico, a população local, portanto, menos conflito externo. Tanto é que ele não usa muito a linguagem do inimigo externo, mas do competidor. China e Rússia são competidoras, né, para ele. Não precisa iniciar um conflito bélico com elas, desde que os Estados Unidos se mantenham uma potência econômica e militar. E se para isso tiver que cuidar das empresas nacionais e da indústria nacional, ótimo, é isso que ele vai fazer. Então, ele está falando diretamente dos anseios materiais dessa classe, que nem o Partido Democrata e nem o Partido Republicano falava. Então, o Trump, na minha leitura, é o grande responsável por retirar do Partido Democrata a base trabalhadora, que agora vai para ele.
só para vocês terem uma ideia, uma reportagem... Ai, tá, já vou. Uma reportagem da Time, mostra que 79% daqueles eleitores democratas que votavam no partido pela agenda do New Deal, hoje em dia só 4 mantêm o voto no Partido Democrata. Todo o resto votou no Trump. Em 2022, inclusive, eu fiz uma exposição sobre o Partido Democrata e como que o Partido Democrata assim está dando, né, os anseios dessa população de bandeja para indivíduos como o Trump, assim, no sentido de que o Partido Democrata abandonou a agenda de esquerda progressivamente, né? E que os Estados Unidos hoje, assim, os eleitores lá não têm uma esquerda em quem votar, não tem. E esse vácuo, então, o Trump vai ocupar. Inclusive, o mesmo está sendo feito em vários lugares do mundo. Na França tem a Frente Nacional, que ocupou também esse vácuo. Vale a pena dar uma olhada na plataforma deles. Bom, no caso do Trump, se ele ainda tem aqueles outros atributos que eu mencionei antes, é um empresário de sucesso, supostamente, né, figura pública, enfim, mas ele se fez principalmente, então, pelo discurso combativo e por tratar desses anseios materiais com essa população. E, em síntese, então, como que eu enxergo esse novo momento, assim, conservador, ou, enfim, trumpista, né? E o que se difere do antigo? Bom, primeiro, a retomada de valores morais e tradicionais, tá? Se mantém, talvez com um pouco menos de apelo à religião, mas ainda assim está lá presente, né? Então se mantém. Mas agora não há defesa explícita, assim, do capitalismo ou do livre mercado frente ao comunismo. A defesa agora é por um governo que invista em infraestrutura, que traga as empresas de volta, que recupere os empregos, e que possua uma rede mínima de programas sociais, tá? Então é um Estado relativamente protecionista. Não há mais também aquela ênfase no aumento das Forças Armadas para um projeto intervencionista e belicista no exterior, pelo contrário, o projeto de política externa dele é mais isolacionista. As técnicas usadas são o uso de ferramentas informacionais, mas isso a gente não tem como comparar, assim, né? Bom, então, assim, nessas três, na síntese, a gente vê aí a manutenção da primeira, mas a diferença nas duas últimas, tá? As técnicas empregadas, assim, né, ferramentas informacionais, não tem como comparar, mas o uso muito da simplificação, e para isso, às vezes, a mentira, teorias da conspiração, né, enfim, e bordões, falas curtas, né, simplificadas, enfim. Então, nada é acadêmico ou elitizado como era aquele outro movimento conservador. Então, aí se difere também. E a atuação, ele vai fazer uma ruptura com os canais institucionais. Lembrando que o outro movimento tradicional conservador buscava adentrar na política, né? Então não questionava essas instituições ou esses canais institucionais. Agora não. Agora se questiona, se rompe, né? Então ele não ganhou nas eleições é porque foram roubadas. Inclusive com uso de violência às vezes, né? Enfim, então no meu entender, há mais diferenças do que similaridades. Tá? Se a gente vai tratar do Trump e do trumpismo como conservador, a gente precisa qualificar melhor o termo. E, por fim, eu encerro por aqui com essa imagem estranha, né? Estão locais que a gente não esperaria de uma esquerda nem de uma direita. Lá está ele no Rust Belt, tá? No cinturão da ferrugem, lá com o empregador né, o subalterno ali, precarizado, vendendo fast food, e lá está ela na igreja, na Geórgia. Então, assim, finalizo dizendo que, na minha perspectiva, enquanto não houver uma esquerda que dialogue diretamente com a classe baixa da população, né, a partir, sobretudo, de questões materiais, né, a partir desses pontos de vista e dessas necessidades, em vez de sectarizar o debate em questões que não são vistas, que são vistas como abstratas e longe da realidade, eu não vejo uma saída, eu não vejo a possibilidade desse trumpismo, desse conservadorismo mais atual se enfraquecer. Né? Então, finalizo dizendo, né, como já nos mostrava o Marx, primeiro a gente precisa comer, se vestir, dormir, sobreviver materialmente para depois fazer política, para depois pensar em questões filosóficas, sociais mais abstratas. Tá? Obrigada, gente.
Então, pessoal, depois dessa excelente exposição, não é? Histórica e esclarecedora, não é? E também com questões, com temas, com aspectos bastante intrigantes, eu já vou passar aí para vocês, para quem quiser fazer perguntas, comentários, não é? Aí depois, se eu tenho a minha, mas eu vou esperar vocês fazerem a de vocês. Estamos até 4, né? 4:10. Opa, muito bom a apresentação toda, e eu queria começar, na verdade são duas perguntas que se complementam. Tu falou ali sobre rapidamente o que é anarco-sindicalista, o filósofo Noam Chomsky, né? E essa conexão com aquele outro conservador, e eu lembrei dessa coisa do anarco-individualismo, como o anarquismo teve uma coisa bem própria ali nos Estados Unidos, e o Noam Chomsky é um exemplo de um cara da esquerda que se manteve anarco-sindicalista, que o anarco-sindicalismo no Brasil também teve um papel na fundação dos sindicatos, mas no máximo virou ali o trabalhismo, o sindicato pelego, entre aspas. Não teve essa distorção completa como foi agora o anarquismo, por exemplo, o anarco-individualismo, que depois também virou aquele movimento Don't Tread on Me, que tem a ver com anarcocapitalista, que é um troço totalmente uma aberração, né? E eu queria entender como é que, se tu puder responder, me elucidar como é que foi esse processo, talvez tenha a ver com esse mesmo movimento de os conservadores buscando uma empatia, né, com o proletariado, e também os Panteras Negras, que eu queria entender se tu puder falar também sobre como é a memória dos Estados Unidos, né, lá dos anos 70, dos Panteras Negras, e se eles morreram mesmo ali com o Tupac, ou tem ainda uma possibilidade de a esquerda usar eles no futuro ou presente também. Como é que está a esquerda nos Estados Unidos, uma esquerda revolucionária mesmo, talvez? Fazer uma rodada de 3, claro, claro. Seu nome? Bom, parabéns pela apresentação, realmente muito, muito legal. Nos Estados Unidos tem milhares de centros na América Latina, e na América Latina a gente tem muito poucos estudos dos Estados Unidos, então eu acho muito estratégico entender o que está acontecendo lá. Assim, eu queria, bom, enfim, problematizar um pouco essa ideia. A gente tem umas discussões muito grandes na Argentina também sobre essa questão da classe e dessa agenda mais progressista de direitos sexuais, sabe, gênero, diversidade, né, de muitas formas. E assim, eu acho muito difícil a gente ter uma discussão sobre classe que não tenha essas agendas transversais. O que você mostrou lá não tinha uma pessoa negra, né, dentro do que foi, inclusive, a classe trabalhadora industrializada nos Estados Unidos. Então, tem uma agenda que se conecta com essas outras, né, da desigualdade entre homens e mulheres, entre raciais nos Estados Unidos é gigante. Então, eu acho que talvez essa agenda mais woke, digamos, ela pegou bandeiras de gênero e tal, que são muito, como um brasileiro chamaria, de para inglês ver, né? Que não transformou as questões estruturais, mas que elas são importantes para ter melhoras tipo nas agendas mais populares, tá? Então, enfim, eu queria que a gente se pudesse aprofundar um pouco, e nesse contexto também eu acho que eu estou morando nos Estados Unidos há alguns anos e eu fico chocada como as escolas, né, de ensino médio, fundamental e médio, elas são financiadas pelo imposto de propriedade. Então, quem nasceu num bairro pobre vai numa escola mega desfinanciada. Então, isso acaba reproduzindo, né,
a desigualdade. Então, eu acho que é muito importante a gente ver, né, como também essa simplificação do discurso e tudo está muito vinculado com a falta, né, de um processo de educação mais generalizado, né, que foi muito atacado com as políticas mais neoliberais. Mas, enfim, parabéns. Muito, muito bom. Boa tarde, professora, tudo bem? Me chamo Andrei, para quem não me conhece, sou doutorando aqui do PPGRI. A minha pergunta vai em direção, é mais uma reflexão, né? No primeiro momento, quando a senhora coloca sobre como que esses movimentos sindicais eram sabotados pelas empresas, né? Me fez refletir muito sobre o que está acontecendo, sobre um documentário que eu vi na Netflix chamado Indústria Americana, sobre como quando uma indústria chinesa se instalou nos Estados Unidos, né? E esse modelo que você apresentou de como que as empresas davam aula sobre como que o sindicalismo é ruim, como que o capitalismo é vigoroso, como que o livre comércio é bom. Esse modelo de aula estava sendo replicado no documentário por uma empresa chinesa, falando sobre o sindicalismo e como que isso seria a deteriorização do trabalho. E mostravam também os chineses falando que, nossa, o pessoal não trabalha aqui, né? Eles não conseguem trabalhar, não tem o mesmo ritmo de produtividade. Sim, e aí também mostra em reflexão em paralelo, né, na China, os trabalhadores trabalhando com cacos de vidro sem nenhuma proteção, sem nenhum EPI, sem nenhuma segurança. Então, me fez refletir muito se esse tipo, que nem... Agora isso está sendo replicado por burgueses chineses, né? Pelo empresariado chinês nos Estados Unidos. E também me fez refletir bastante sobre uh, uh, em que lado que a burguesia está atualmente. Essa burguesia empresarial dos Estados Unidos, ela ainda está referente dentro do Partido Republicano, junto com o Trump, porque o Trump, na sua fala, parece que ele está tentando contatar muito essa população mais pobre, né? A classe trabalhadora, a classe que trabalha realmente nesses fast foods, bem precarizada. O empresário americano industrial hoje em dia, ele está mais ligado ao Partido Democrata ou ao Partido Republicano? Se a senhora puder falar um pouco sobre isso, agradeceria bastante. Obrigado pelo espaço e muito boa também sua colocação. Eu gostei bastante sobre como teve esse paralelo da conjuntura, né, do antes e do depois. Achei muito legal. Então, bom, Marcos, assim, com relação às panteras, seria uma outra palestra, assim, eu ia ficar aqui a tarde inteira também, porque acho genial, assim, essa temática. Mas, assim, eu vejo que todos os movimentos de resistência, né, principalmente aqueles que se usavam da violência, como era o caso dos panteras, eles foram criminalizados, né, de uma forma que até hoje, salvo redutos ali, né, específicos, não se vê com bons olhos, assim, não, né, não se resgata aquilo como algo a ser, enfim, valorizado, salvo determinados redutos, enfim, uma consciência social, né, mais avançada. Mas então, assim, eu vejo que a história se perdeu lá mesmo, né, ficou por lá mesmo. E, claro, por muita violência. Né? Ali, assim, não faltou violência e realmente assassinatos dessas lideranças para frear esse movimento, né? Bom, com relação à questão do sindicalismo, né, tu comentaste do Chomsky, não, ele não tinha relação nenhuma com Buckley, tá? O Buckley, ele chamava para o programa dele pessoas dos dois espectros políticos distintos, mas, assim, jamais o Chomsky teria alguma, espero, alguma relação, assim, de proximidade com Buckley. Mas a questão do sindicalismo ali, ela é interessante porque, assim, inclusive tem um livro que foi uma tese de dissertação de uma brasileira, da Larissa Correia, que se chama Dizem que Voltei Americanizado, que faz um recorte muito interessante sobre a diferença entre o sindicalismo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E o que acontecia é que, veja, o trabalhador, mesmo sindicalizado, ele não se colocava contra o capitalismo, o seu próprio país. Ele não queria ser uma União Soviética, ele não queria aquilo lá, ele só queria melhores condições de trabalho, tá? Mas ele acreditava no capitalismo. Então, eles criaram um sistema ali de sindicalismo que é
que eles vão chamar que é um sistema livre, né? Sempre a ideia da liberdade está lá, onde o patrão e o empregado conversam. E é isso que foi tentado implementar aqui também, né? Não à toa, várias entidades, né, sindicais nos Estados Unidos bancavam lideranças sindicais aqui no Brasil para ir lá aprender sobre esse sindicalismo livre, né, que não era, enfim, um sindicalismo que penalizaria as empresas, né, e tal. Então, assim, foi se destruindo, né, o que se tinha de mais combativo, assim, em várias frentes, até surgir esse tipo de sindicalismo que basicamente não serve, assim, né, não consegue nada, não à toa menos de 10% da população é sindicalizada hoje. Enfim, então... Maria, bom, não sei se eu respondi tudo, mas é que eu quero também ser mais objetiva, assim, para a gente ter tempo de escutar o restante. Maria, a questão, sim, da agenda transversal, eu também enxergo dessa maneira, mas eu acho que a gente tem que encontrar um ponto em comum para lutar a partir dele, né? Porque senão a gente sectariza e, ao fim e ao cabo, cada um é diferente de cada um, né? Então, assim, de fato, no caso da GE especificamente, né, a gente está falando de uma população operariada que era branca, que era, né, estadunidense, enfim, os blue collars, né, trabalhadores blue collars. Mas hoje, por mais difícil de entender, para mim ainda é muito difícil de entender, mas os negros e latinos vêm votando mais agora no Partido Democrata do que antes. Inclusive em 2016. Uma parcela muito grande migrou também do Partido Democrata para o Partido Republicano. Eu entendo a questão da classe, mas eu também... Poxa, como é que eles não ficam também assim tocados, né, com a quantidade de insultos que sofrem por parte do Trump? Mas ainda assim votaram nele. Uma parcela que vem aumentando. Então, isso também é indicativo que, ao fim e ao cabo, acaba que é a classe, né? Assim, o motor talvez ali principal. E a questão da falta, né, de um processo de educação, pois é, justamente no país da liberdade, né, supostamente farol da liberdade e tudo mais, a gente tem uma quantidade, hoje em dia, enorme de estados que censuram e não praticam a liberdade de cátedra, né, inclusive determinadas agendas de pesquisa são criminalizadas, são censuradas. A própria teoria crítica da raça, né, Critical Racial Theory, ela é proibida em vários estados, então não se pode falar a partir de uma perspectiva crítica da raça, é proibida. O professor que fizer isso pode sofrer sanções, né, inclusive penais. Então, assim, a questão da educação é central, porque como que a gente vai pensar num cidadão assim minimamente consciente quando no país da liberdade e da democracia existe a impossibilidade de se tratar de maneira crítica, né? Enfim, respondi assim, rapidamente. Andrei, pois é, a questão da relação com a China, eu não sei falar sobre a China, não saberia isso, quem sabe você, o Pedro, né, Elton, enfim, mas eu percebo, né, isso também, assim, né, esse documentário em específico eu também fiquei muito chocada, como assim? Então os Estados Unidos é a vanguarda da esquerda, assim, frente àquelas indústrias chinesas que estavam ali, né? Isso acho que é uma temática bem importante também, né, de se analisar, assim. Mas tu perguntasse onde é que está a burguesia atualmente, e é difícil de te responder, assim, porque claramente os grandes empresários, eles não estão no Partido Democrata, mas eles estavam no Partido Republicano, mas eles também não apoiam integralmente Trump, tá? Eles, num primeiro momento, eles até acharam que o apoio ao Trump pudesse ser algo bom, visto o apoio popular que ele tinha, para daí depois usar ele para implementar suas agendas, né? Como o Trump ele assim não foi tão facilmente manipulável,
houve uma certa perda assim, desse apoio. Então, hoje eu acho que eles ainda se centram no Partido Republicano, claramente não no Partido Democrata, tá? Porque ainda o Partido Republicano é aquele partido que defende, né, o capitalismo, que defende a liberdade do mercado e tal, mas com ressalvas por causa do Trump. Acho que é isso, difícil, não sei te responder. Boa tarde, pessoal. Me chamo Luan, sou orientando da professora Camila, doutorando aqui do programa de pós-graduação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organização do evento, em nome dos professores Pedro, Elton, Fábio, os orientandos, pelo trabalho que vocês fazem, não só em relação à organização do evento, mas a referência que o grupo de vocês acaba sendo no país como um todo. E parabenizar pela palestra, Camila. Eu não sei se minha pergunta vai soar muito como uma pergunta, mas como uma inquietação, até porque como a gente pesquisa junto, é difícil encontrar alguma pergunta, algo que a gente não conversou em algum momento, ou a gente debateu. Eu fiquei um pouco preso em relação ao tema da palestra, porque me causa um pouco de incômodo sempre que a gente, tanto que está entre aspas, é nova direita, para quem estuda a direita e as suas diversas camadas, a gente vê traços de continuidade muito claro, e a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar esse novo, ainda que a gente perceba alguns pontos nesse sentido. A sensação que eu tenho, Camila, cada vez mais é olhar para a direita como um movimento muito mais coeso quando precisa ser coeso, uma esquerda extremamente desarmada em relação a isso. Recentemente, nesse primeiro semestre do ano, eu tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos, e a certeza que eu saí de lá é: os Estados Unidos têm que estar a todo momento no centro da desconstrução. Eu poderia muito bem, eu acho que as pessoas podem muito bem ir para os Estados Unidos e verem aquilo que se vende. É muito fácil ver aquilo que se vende os Estados Unidos como um país da liberdade. Basta chegar lá, alugar um carro, frequentar as outlets, viver a vida do consumismo, e você vai ver os Estados Unidos como se busca passar. Mas o que eu enxerguei para além disso, pegando transporte, indo para a faculdade, conversando com os estudantes, com quem estava ativo nas lutas dentro da universidade, no movimento do sindicato, que ainda tinha muito pequeno, mas muito pequeno em relação à Universidade de Denver, onde eu estava, olhava para os trabalhadores numa reunião de sindicato, onde ia trocar a empresa e demitir todos os trabalhadores para recontratar trabalhadores que já estavam há mais de 10, 12 anos, e olhava aquele quadro, a maior parte dos trabalhadores latino-americanos, muitos, inclusive, que não falavam nem inglês, falavam só o espanhol, e a imagem dos Estados Unidos ali, para mim, presente na universidade, mas por onde eu tive, é de uma sociedade doente, uma sociedade onde não tem um mínimo de infraestrutura social, como a gente ainda tem no Brasil, com muita luta ano após ano. Então, essa é uma imagem, assim, no âmbito da universidade. Então, minha primeira experiência em palestra, com um pouco de receio em fazer uma pergunta em inglês, uma única estudante jovem. Primeiro, o que me saltou aos olhos eram pessoas que já tinham se formado há muito, muito tempo e estavam ali porque eram amigas do general que estava palestrando, ou de determinadas pessoas, mas as pessoas se formaram há 10, 20, 30 anos. E quando se tem uma pergunta da única jovem ali, da graduação dentro daquela universidade, num tema sobre o Oriente Médio, a disputa Israel-Palestina, num discurso que reproduzia muito bem o discurso do governo dos Estados Unidos em relação a isso, o discurso mais tradicional. Ela teve a pergunta dela, que era uma pergunta muito simples: o que os Estados Unidos poderiam melhorar em relação à atuação? Não se aproximava nem do ponto onde a gente chega em termos de crítica aqui nos debates, nas palestras. E ela foi literalmente vaiada e foi negado o direito de resposta. Ninguém respondeu a pergunta dela. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive. E, por outro lado, a gente percebe a questão da desigualdade aumentando cada vez mais, mas inúmeros gatilhos que acomodam isso. Então, a pobreza, ela é crescente, a desigualdade, mas o consumismo também é. E isso acomoda as pessoas. Recentemente, a imagem que você trouxe, Camila, do Trump no McDonald's,
E aí todo mundo aqui deve ter visto a brasileira implorando para o Trump para não deixar que os Estados Unidos se tornassem um Brasil. E eu conversei com muitas pessoas da comunidade latino-americana que reproduziam esse discurso. Muitas pessoas falavam sobre, na época era o Biden ainda, né, que não se sentiam representadas, exato, que não se sentiam representadas nem pelo Biden, nem pelo Trump, mas era um discurso que vinha de pessoas muito mais próximas do espectro da esquerda, porque da direita eles iriam no Trump sem pensar duas vezes. Isso me causou não surpresa em si, mas me trouxe uma realidade nesse sentido. E ao mesmo tempo, é essa visão que eu tenho da direita capturando determinadas bandeiras que tradicionalmente a gente enxergava em relação à esquerda. É a direita que é vista como o movimento da mudança e da ruptura, não é mais a esquerda. A direita, quando precisa ser coesa, ela e a esquerda fica brigando entre ela. Então, isso volta a alguns pontos assim. E eu queria escutar um pouco mais, Camila, tentando formular no sentido de uma pergunta, mas esse aspecto do novo, e pudesse falar um pouco mais da relação entre autoritarismo e a direita, tendo em vista que você publicou recentemente um capítulo de livro falando sobre essa vertente entre o autoritarismo e o neoliberalismo, porque para mim esse é um ponto que me causa muita dificuldade de pensar a direita como algo novo. A gente tem no campo intelectual, só para finalizar, eu sei que o tempo é curto, Elton, Friedman, Hayek, Walter Lippmann, teorizando sobre a diferença entre autoritarismo e totalitarismo para justificar medidas neoliberais sobre o governo autoritário como algo necessário. A gente tem a defesa sobre o aspecto positivo da desigualdade e o negativo do sindicato e tudo relacionado ao coletivismo. A gente tem o Warren Buffett, um bilionário, falando sobre que a gente está vivendo uma guerra de classes e quem está perdendo são eles precisam lutar em relação a isso. São inúmeros pontos que, da nossa perspectiva da esquerda, são argumentos indefensáveis, mas eles estão tendo impacto. Então, queria que pudesse comentar um pouco sobre esse ponto, a relação entre autoritarismo, a direita e como a gente está tão próximo do novo ou, na verdade, reproduzindo muito do que já se viu. Só vou pedir a gentileza de serem objetivos na pergunta, tá? Para ter tempo para todo mundo. É bem rapidinho, só para fechar. Primeiro, agradecer a palestra, como sempre. Mas eu gostaria de saber, como pesquisadora, que já conhece do tema, qual que é a questão que intriga a professora em questão de não ter ainda uma resposta, ou que mais, digamos assim, tira o teu sono em relação à tua própria pesquisa, né? Basicamente isso. Boa tarde, obrigado, professora. Meu nome é Cassiano, eu sou mestrando na UFRJ. E, recentemente, o que me chamou muita atenção é essa questão dos sindicatos. Recentemente, eu analisei uns dados referentes às doações PAC, que são doações voluntárias, né, de empresas, grupos empresariais para os partidos democratas e republicanos. E aí, o que me chamou a atenção é que a Walmart, né, que é um grande grupo empresarial antissindical nos Estados Unidos, doa para os dois partidos, mas com predominância do Partido Republicano. Enquanto que a Amazon, na figura do Jeff Bezos mesmo, doa mais para o Partido Democrata. E aí o que eu me questiono é até que ponto que são grupos empresariais homogêneos ou heterogêneos que estão ali somente disputando o bloco de poder, sabe? Porque são dois grupos antissindicais que contratam advogados especialistas para irem até o local de trabalho e realizarem palestras atuando contra o sindicato e apresentando quais seriam os malefícios que os trabalhadores sofreriam caso se sindicalizassem, enfim. E aí meu questionamento é esse, sabe? Até que ponto que são grupos heterogêneos ou homogêneos e até que ponto que o Partido Republicano e Democrata realmente se constituem diferentes, né? Obrigado. Então tá. Luan, né? Sobre se a gente está próximo da direita, né? De uma nova direita, né? Ou se é novo, se não é, enfim. Sim, não à toa está entre aspas mesmo, porque não é novo, né? Obviamente. Assim como o movimento conservador também não foi algo novo, né? Surgido do nada, ou enfim, tem traços, né? O que o fez conhecido foi justamente a articulação de alguns indivíduos naquele momento em específico, a partir de uma cola, assim, de um cimento que unia essas várias vertentes que eram o anticomunismo, que era, enfim,
o combate ao bem-estar social. Mas, então, assim, nunca é novo, né? E eu também evito falar em direita, assim, eu acho que a gente se perde muito, fica muito no abstrato, mas isso que o Trump traz, ele rompe, né, com o que se tinha até então no Partido Republicano e mesmo no movimento conservador, e traz alguns pontos que era até então uma bandeira do Partido Democrata até a década de 90. Eu falei, né, eu comentei com vocês que o Partido Democrata paulatinamente deixou de defender uma bandeira mais trabalhista, que caracterizou esse partido desde o Roosevelt, e isso se deu sobretudo na presidência do Clinton. E que depois, com o Obama, também não se reverteu mais, enfim, então hoje em dia... Bom, é isso. Com relação ao autoritarismo e liberalismo, né, mencionasse esse capítulo do livro, onde eu faço, de fato, essa relação, assim, desconstruo a ideia que muito é vendida dentro dos expositores, né, do neoliberalismo, dentro desses grandes empresários, economistas e ativistas, né, que o Luan também faz parte dessa agenda de pesquisa, porque a ideia é sempre que o neoliberalismo, né, é o que tem de melhor em termos de liberdade de mercado e de liberdade, então sempre atrelando neoliberalismo à liberdade, né? E ali eu desconstruo no sentido de mostrar os governos considerados mais neoliberais como, de fato, eles foram governos ditatoriais, né? Enfim, inclusive, ontem teve uma palestra sobre o Milei, e um dos exemplos que eu trago é o Milei, né? Que defende, enfim, esse Estado mais neoliberal e tem uma relação muito próxima com, inclusive com membros dentro do governo mesmo da ditadura argentina. Porque é básico, é fato, você não consegue impor uma política neoliberal sem penalizar a maior parte da população, e essa população vai reagir, e ao reagir você precisa de força, então é simples, né? Mas assim, a gente precisa desconstruir ponto por ponto esse discurso que está tão assim presente, né? O Gonçalo, sobre, né, o que não tem resposta. Nada tem resposta, assim, eu não tenho resposta para nada, eu só tenho inquietações. Então, assim, e isso acho que é o lado bom de ser, né, uma pesquisadora e professora, porque você nunca para de estudar e de pesquisar, porque você nunca encontra, né, a resposta, assim. Mas isso me inquieta muito, na realidade, o uso crescente de um movimento que ocupou um espaço que a esquerda deixou. Isso me inquieta, porque eu não vejo isso assim como algo que vai acabar tão cedo, né? Eu não vejo essa esquerda se unindo pela causa trabalhista, pela bandeira da classe, eu vejo ela cada vez mais sectarizada, e daí, então, a direita vai nadar de braçada e vai ocupar esse espaço. Alguém vai ocupar esse espaço, não existe vácuo na política, a gente sabe disso, né? Bom, desculpa, eu não peguei seu nome. Da UFRJ, né? Bom, com relação à Amazon e à Walmart, né, que cada um acaba doando para um partido político, até que ponto é um grupo heterogêneo, homogêneo? Heterogêneo, né? Mas assim, eu pontuaria o seguinte, né? Eles são homogêneos em determinadas bandeiras, são heterogêneos em outras, enfim. Mas eu acho isso tão explicativo de como não se tem uma esquerda nos Estados Unidos. Quando duas grandes empresas, né, riquíssimas, cada uma doa para um partido político diferente, só tem esses dois para você votar, você, classe trabalhadora, vai votar em quem? Não tem uma esquerda. Então, acho que isso mostra muito mais de uma falta de homogeneidade no âmbito empresarial, mas de uma homogeneidade na política, né? Isso. Terminei. Obrigada, gente. Obrigada. Então, com essa magnífica exposição,
da professora Camila, a gente termina essa penúltima atividade do nosso colóquio e às 16h30 nós vamos para a última atividade, será a palestra da professora Daniele, não é? E eu queria agradecer muito, Camila, foi muito boa a ideia do Elton. Excelente, excelente. A gente podia ficar falando muito aqui, né? E relacionando com a nossa perspectiva e tal, né? Mas não para um outro dia. Agora eu vou tomar um café. Eu volto só 4h30. Obrigado, Camila, querida. Muito bom, muito bom. Eu queria tanto para dialogar contigo. Pois é, eu queria te ouvir. Não, por causa do sindicalismo. Essa ideia do sindicalismo.